Sou o Oscar Escudeiro, estamos aqui hoje para falar sobre escalabilidade, especificamente na área da construção civil, com o nosso convidado Danilo Duarte. Este vídeo tem o objetivo de informar, os novos jovens empreendedores, então é um apoio para o blog que está sendo criado a pedido da FATEC, e espero que hoje seja muito produtivo a nossa entrevista. Seja muito bem-vindo, Danilo, e muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da Conecta, a Conecta ela nasceu de uma necessidade aí que a gente sentiu na pele quando um dos fundadores precisou fazer uma reforma, né? Então, acho que para quem já fez reforma ou conhece alguém que fez reforma, sempre tem uma experiência aí não muito agradável, né? Aquela famosa frase que obra é sempre dor de cabeça, né? Então, quando a gente criou a Conecta, a gente pensou em resolver essa dor, né? Hoje a Conecta está ancorada em 3 grandes pilares, digamos assim. Um dos pilares é a intermediação, então a gente entende o perfil do cliente que precisa da reforma e busca dentro do nosso hall aí de parceiros o melhor parceiro para atender aquela demanda, né? Não só pensando em perfil do parceiro, como a questão do momento do parceiro também, que isso influencia bastante numa boa execução de obra, né? O segundo pilar é a questão de homologação e treinamento. Então, a gente tem um processo bem rígido aí e criterioso para buscar no mercado, como se fosse um headhunter mesmo, para achar os melhores prestadores. E aí, ao longo do caminho, a gente vai preparando e treinando esses prestadores com todas as lições aprendidas aí que a gente tira fazendo várias obras, né? Então, a ideia é que esse prestador se desenvolva ao longo do caminho e cresça junto conosco, né? E o terceiro pilar é a questão de supervisão otimizada, né? Então, hoje no Brasil, mais de 80% das obras residenciais são feitas sem acompanhamento de um profissional técnico, um arquiteto, um engenheiro, enfim, e não porque o cliente não queira ter esse tipo de profissional com ele. Na verdade, ele acaba não contratando porque o custo disso é muito alto. Então, quando a gente consegue fazer obra em alta escala, otimizando o time, otimizando o custo, evitando retrabalho, pensando no processo de uma maneira mais adequada, a gente consegue baixar o nosso custo e aí a gente consegue colocar um time de supervisão de engenharia da Conecta Reforma para acompanhar todas essas obras, tá? Então, basicamente, são esses 3 grandes pilares aí que a gente tem. Hoje a gente atende 3 tipos de cliente, né, 3 canais de clientes. Um é o cliente pessoa física, que é aquele cara que não entende nada de obra, precisa de ajuda desde a concepção do projeto, na escolha dos materiais e na supervisão da obra. O outro canal de cliente é o que a gente chama de PJ, basicamente são empresas que precisam de obras em alta escala. Então, para citar algumas empresas que a gente já atendeu, já fez a obra para Loft, para o Quinto Andar, para a Yuka, para a Kikash, para a Gafisa. Então, hoje, praticamente todas as startups aí que precisam de reforma, a gente já atendeu também. E o terceiro canal é o arquiteto, né? Então, o arquiteto, apesar dele ter uma certa familiaridade com a obra em si, né, ele também tem bastante dor de cabeça relacionado a isso, e o arquiteto, às vezes, ele tem um escritório pequeno, ou ele é sozinho, então ele usa a Conecta como um braço aí de execução, até para conseguir aumentar a escala dele e atender mais clientes, tá? Bom, ano passado a gente fez quase 150 reformas, tá? A gente movimentou ano passado, dentro dessas reformas, cerca de 10 milhões de reais, e no início do ano a gente recebeu um investimento de uma empresa que se chama Juntos Somos Mais, que é uma joint venture da Gerdau, da Votorantim e da Tigre. Então, a gente está do lado aí de grandes empresas aí do setor de construção. E a ideia esse ano é continuar crescendo. Ano passado a gente, mesmo na pandemia, conseguiu crescer mais de 500%. A ideia esse ano é continuar um ritmo pesado aí de crescimento. Então, falando um pouquinho da Conecta, é isso. Danilo, entrando já no fator de escalabilidade, acho que um conceito bem forte que você trouxe é, primeiro, sobre a dificuldade de lidar com um prestador de serviço, né, com a prestação de serviço dentro do setor da construção. E aí a gente fala justamente de escalar o seu negócio. Então, como que você está olhando para isso? Como que você está fazendo para padronizar processos? Enfim, como que você está ajustando essa máquina para conseguir cada vez mais atingir mais clientes com a menor infraestrutura possível? Bom, a gente até brinca aqui na Conecta que a gente sempre tem que estar olhando 3 pilares, né? Pessoas, ferramentas e processos. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo fora desses 3 pilares está errado, né?
Então, a gente trabalha bastante nesses 3 pilares para conseguir escalar o negócio, né? Então, vou falar um pouquinho de cada um deles. Quando a gente fala de pessoas, por exemplo, né? O mercado hoje de reforma, de construção, ele tem um gap enorme de mão de obra qualificada, né? Que é exatamente o cara que está lá na ponta e ele que faz toda a diferença ali para o cliente ter uma boa experiência ou não, né? Então, não adianta eu fazer um marketing muito bom, ter um atendimento ali para fazer orçamento muito bom, ter um engenheiro muito bom ali para supervisionar a obra, se no final do dia o cara que está colocando a mão na massa ali, ele não está atendendo muito bem. Então, a gente trabalha bastante esse pilar de pessoas internamente, pensando nos nossos engenheiros, nossos arquitetos. A gente enxerga esse pessoal da Conecta muito mais como um gestor comercial, digamos assim, do que um engenheiro que está ali para supervisionar a obra. E por que disso, né? A gente prepara esse cara para fazer um atendimento diferenciado para o cliente, né? O cliente que geralmente contrata reforma é a primeira experiência dele com reforma, não é um serviço que você contrata de maneira recorrente. Então, esse cliente, ele não tem conhecimento técnico, ele às vezes tem muita ansiedade, né? Ele tá vendo ali a coisa acontecer, não sabe se está no prazo, se não está. Ele vê uma parede aberta ali, ele acha que a casa dele vai cair. Então, a gente treina bastante essa questão de pessoas da Conecta que estão ali interagindo com o cliente. Isso daí é um diferencial bacana e é algo que também permite a gente gerar escalabilidade, né? O cliente satisfeito, o cliente indicando a gente, ele ajuda a gente na escala. Quando a gente fala do outro pilar de pessoas, que é o cara que está colocando a mão na massa mesmo, é um pouco do que eu comentei daqueles 3 pilares da Conecta, né? De homologação e treinamento. Então, a gente acredita muito na questão de encontrar bons parceiros no mercado, né? E aí a gente criou uma metodologia aqui para conseguir avaliar esses parceiros em diversos campos, digamos assim, né? Seja na questão técnica, na questão comportamental, questão financeira, questão de custo. Então, quando a gente acha um parceiro ou muito bom ou que tem bastante potencial, a gente traz ele para dentro. Tá? Então, o que quer dizer o parceiro tem bastante potencial, né? Às vezes você vê no setor o empreiteiro que ele começou ali com o pai, com o tio, com o avô, mexer com obra, foi crescendo, começa a ter gente ali com ele, vira um empreiteiro, né? Esse cara, às vezes, tecnicamente ele é muito bom, mas ele não tem noção nenhuma de gestão, né? Então, ele não sabe fazer um orçamento, ele não sabe quanto que custa as coisas, ele não sabe fazer um cronograma, ele não sabe gerir o capital de giro dele, né? E isso acaba, tem muito empreiteiro que quebra no meio do caminho porque não sabe fazer essa gestão, apesar de saber fazer obra, né? Então, a gente prepara bastante esse cara que a gente enxerga que tem o potencial, que queira crescer, que queira se desenvolver. Então, a gente dá essas ferramentas para ele, seja na questão administrativa, então, como ele vai gerir o negócio dele, a gente dá feedback, estrutura plano de ação, desde o tipo, olha, você começou a fazer obra comigo, eu percebi que você tem um gap na sua gestão financeira, senta aqui comigo que eu vou te ensinar a gerir o capital de giro, né? Eu percebi que você não sabe fazer cronograma da maneira adequada, você sempre erra nas datas, senta aqui comigo que eu vou te ensinar, tá? Então, isso também gera bastante valor para o cara e, por consequência, ajuda a gente na escala, né? Quanto melhor preparado esse cara tiver, mais fácil vai ser escalar o meu negócio. E outra parte é a questão técnica, né? Então, quando a gente fala do setor de construção em si, né, subprédio, digamos assim, já tem bastante coisa mapeada e processos, normas, procedimentos que o pessoal segue, né? Quando você vai para o setor de reforma de interiores, acaba não tendo muita coisa estruturada, né? Então, cada um faz reforma de um jeito, começa de uma forma. Então, a gente também ensina essa parte técnica com as lições aprendidas que a gente tem em diferentes tipos de obra, diferentes tipos de cliente. Então, a gente entende que o empreiteiro ele tem um desenvolvimento mais acelerado com a gente, porque a gente vai sempre estar fazendo muito mais obras do que ele, atendendo diferentes tipos de clientes que ele atende, e a gente tomba esse conhecimento para o cara que está na ponta, tá? Então, esse é um dos pilares que para a gente é mais importante, trabalhar pessoas, né? Quando a gente fala de escalabilidade, é importante a questão de tecnologia, processo, ferramenta, mas no final do dia, quem está operando tudo isso é gente, né? São pessoas, né? Então, a gente acredita muito no desenvolvimento desses times, tá? O outro pilar é a questão de processo, que eu já comecei a falar um pouquinho, que também é importantíssimo para você conseguir escalar o seu negócio, né? Então, desde falar de métodos construtivos, né?
Então, como que eu padronizo o meu método construtivo? Por onde eu começo? Qual é a etapa subsequente? O que eu consigo fazer em paralelo? Como que eu faço um checklist final de obra para não deixar passar nada? Qual que é o processo de homologação? Qual que é o processo de cobrança do cliente? Então, estabelecer processos dentro da empresa, seja na parte administrativa, seja na parte de execução, para a gente também ajuda na escalabilidade, né? Então, o que a gente busca é como se fosse, talvez, fazer na reforma ali, como se fosse uma linha de montagem de carro, né? Então, o carro, ele começa ali, tem o cara que vai botar o pneu, tem o cara que vai colocar o motor, o cara que vai pintar. Então, tentar padronizar cada vez mais isso para a gente conseguir escalar também. Então, tanto o cara que está na ponta quanto o cara que faz a gestão de tudo isso, ele segue processos e procedimentos para garantir que a coisa está andando da maneira adequada, né? Que a gente está reduzindo o erro, o retrabalho, assim como a gente está padronizando tudo que acontece. Então, se você for numa reforma de alto padrão da Conecta, numa reforma de médio padrão, um apartamento de 400 metros quadrados, um apartamento de 50 metros quadrados, o processo em si, ele vai ser padronizado, tá? Independente do engenheiro que estiver tocando essa obra ou do empreiteiro que estiver executando essa obra, tá? Então, o pilar de processo ajuda bastante na escalabilidade. E outra coisa, a parte de ferramenta, né? E aí que a gente entra um pouco no que eu comentei de TI, enfim, de ferramentas, assim, às vezes a gente fala, putz, preciso ter um mega software, uma grande plataforma para gerir tudo, e às vezes isso é importante, mas às vezes você precisa adaptar isso ao seu negócio, né? Então, quando a gente começou a Conecta, a gente acreditava muito nisso, não, tem que criar uma ferramenta, uma plataforma para gerir todas as obras, para fazer a comunicação, para ficar tudo registrado, e no final do dia o empreiteiro ele não vai fazer isso, né? Então, a gente descobriu no WhatsApp, por exemplo, que era uma ferramenta que existe, uma forma muito boa da gente se comunicar, trocar informação, ganhar escala, fazer os reportes, né? Então, a gente não precisou desenvolver uma ferramenta nossa da Conecta para conseguir fazer isso. Outra coisa que a gente faz bastante também para a checklist. Então, como que eu garanto que ao final da obra ninguém deixou passar o que é importante, né? Então, a gente desenvolve essas ferramentas para o cara olhar, eu vou fazer o meu checklist final da sala. O que eu preciso olhar? Qual que é a melhor lógica de eu olhar? Então, a gente vai testando e fazendo essas análises, né? Então, se o cara começa olhando pelo teto, o que ele tem que olhar depois? Ou será que é melhor começar olhando pelo teto? Ou eu começo pelo rodapé e aí chego no teto e isso me gera menos problemas de deixar alguma coisa passar, né? Então, a gente vai desenvolvendo ferramentas aí no dia a dia para a gente conseguir escalar sempre aliado a pessoas e processos, tá? Então, não é só ferramenta que te faz escalar, não é só o processo que te faz escalar, e também não é só pessoas que te faz escalar. Então, a gente acredita muito na junção desses três pilares aí. Eu queria só não sei se você pode abrir números, entender, por exemplo, Conecta, no começo, qual era a estrutura que ela tinha e qual que ela tem em relação ao número de obras que atende, só para a gente entender proporção de equipe por execução, né? Ou então por impacto, digamos assim, em relação ao cliente. Sim. Quando a gente começou, a gente tinha uma meta, pensando aí em gestão de obras, né? A gente tinha uma meta de sempre buscar, assim, onde que era o principal gargalo, digamos assim, para a gente crescer, né? Um é ter a mão de obra qualificada ali para executar, e o outro é conseguir fazer com que os nossos engenheiros, né, arquitetos, conseguissem tocar várias obras simultaneamente, né? A gente sempre estava pensando em como a gente poderia escalar nessas duas frentes, né? Quando a gente começou a fazer obra, o índice de obras que cada engenheiro tocava, ele era muito baixo, né? Porque a gente ainda estava desenvolvendo processo, ainda estava desenvolvendo ferramentas, estava desenvolvendo um time de empreiteiros. Então, o engenheiro ali, ele tocava de 2 a 3 obras, e aí a gente precisava pensar em como fazer isso aumentar, né? O empreiteiro é a mesma coisa. Então, o empreiteiro, ele conseguia tocar poucas obras ao mesmo tempo, né? Então, hoje a gente chega, a Conecta já está atuando aí mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Os nossos gestores de obra hoje, digamos assim, hoje eles conseguem bater entre 10, 12 obras gerenciadas simultaneamente. Então, a gente quase que quadruplicou, digamos assim, o potencial de gestão por obra de cada um dos engenheiros, né? Então, isso também, sempre falando dos 3 pilares que eu comentei, né? Trabalhando em empreiteiro para ele ser cada vez melhor e mais autônomo, então isso é importante.
o cara que toca ali 10, 12 obras, ele não vai conseguir estar ao mesmo tempo em todas as obras, né? Então ele precisa garantir que o time que está jogando ali com ele seja um time que tenha autonomia e consiga andar sozinho apenas com orientação, né? Outra coisa são essas ferramentas e os procedimentos que eu comentei. Então, quando o nosso gestor de obra, digamos assim, ele vai visitar uma obra, ele sabe exatamente o que ele precisa olhar, qual que é o momento que a obra está, que tipo de informação ele precisa coletar, né? Então, isso também ajudou bastante a gente a gerar escalabilidade, né? Porque no começo cada um ia e olhava uma coisa, né? Então, às vezes, obra na mesma fase, o engenheiro vai lá e ele está olhando o cômodo tal, o outro está olhando se foi feita a infraestrutura, aí o outro deixou passar tal informação que é relevante, aí o cara não foi na hora que está fazendo uma impermeabilização, o empreiteiro fez errado, e isso vai me gerar problema daqui 2 anos. Então, a gente começou a padronizar momento de obra e tudo mais para conseguir gerar escalabilidade, tá? Então, em 2 anos, aí a gente quase que quadruplicou, digamos assim, o potencial de gerenciamento de obra por engenheiro, tá? Hoje a gente tem um time relativamente enxuto, a gente está com 15 pessoas no time, tá? Então, esse ano a gente aumentou um pouquinho o time, mas se a gente pegar a virada do ano passado, a gente já está com umas 12 pessoas no time, mais ou menos, e a gente conseguiu rodar quase 150 obras. Tá? Então, é um nível grande aí de produtividade para entregar essa quantidade de obras com qualidade e alta escala. Né? Você tem claro, ou poderia compartilhar um pouco para nós, quais são os desafios que você enxerga, né, de escalar, né, a obra, a reforma, enfim, você poderia compartilhar ou alguma experiência ou alguns indicadores nos desafios disso na área da construção civil. Bom, falando de construtora, né, você tem os canteiros de obra, né? Então, você está ali subindo um prédio, tudo acontece naquele canteiro. Né? Então, quando você fala de reforma, imagina, por exemplo, as 150 reformas que a gente fez ano passado, elas não eram reformas no mesmo prédio. Não eram, às vezes não, né? Mas com certeza não eram nem no mesmo bairro, né? Então, para você conseguir fazer essa gestão pulverizada, né? Com uma quantidade grande de pessoas ao mesmo tempo, acho que esse é um dos principais desafios, né? E aí, quando você desdobra isso, por exemplo, hoje a gente atende só a cidade de São Paulo, né? Você desdobrar isso para crescer no Brasil como um todo, o desafio ele fica dobrado aí, digamos, né? Porque aí você tem diferentes tipos de mão de obra, até questões culturais, né? Cada cidade funciona de uma forma, cada estado tem um ritmo diferente. Então, para mim, esse é um dos principais desafios, né? A questão da pulverização de onde você está prestando o serviço. Tá? O outro desafio, na minha opinião, para escalar, está relacionado à mão de obra. Tá? Pode parecer meio óbvio isso que eu vou falar, que todo mundo trabalha no setor fala, mas hoje no mercado você acaba não tendo tantas empresas, ou enfim, que se preocupam de maneira adequada com a profissionalização do cara que está trabalhando com ele, né? Então, aqui na Conecta, a gente realmente tem como propósito não só contratar esse cara como um prestador de serviço para ele executar a obra que a gente precisa, mas entender que a gente tem que ter como propósito que esse cara se desenvolva também, né? Que ele sinta parte do time, que ele se desenvolva tecnicamente, que a gente ajude a empresa desse cara a crescer, né? Então, aqui, a gente, quando encontra um empreiteiro bom, né, a gente avalia muito a questão do comportamento dele também, né? Putz, o cara é bom, ele quer crescer, ele tem sangue no olho ali, ele quer desenvolver coisa nova. Eu prefiro pegar esse cara e mostrar para ele o caminho, né? De, olha, contrata aqui um estagiário para te ajudar no administrativo, olha, contrata aqui um encarregado para você conseguir aumentar sua capilaridade de obras. Olha, seu processo de supply aqui ele poderia funcionar de uma maneira melhor. Então esse cara vai crescendo comigo e aí crescendo da forma que eu preciso, digamos assim. Só que esse é um trabalho mais de longo prazo, né? Então, não é o tipo de serviço que você, sei lá, compra um maquinário e você dobrou sua produção, né? Está bastante ancorado em pessoas, né? E o fato de estar ancorado em pessoas acaba gerando uma dificuldade grande aí de escalar por conta desse desenvolvimento que você precisa fazer, né? E você consegue hoje padronizar bastante coisa relacionada a processo e ferramenta, né? Mas no final do dia é o que eu comentei. O cara que está pintando lá a parede, por mais que você dê uma máquina diferente para ele pintar, para não precisar ficar pintando com um pincel ali,
continua sendo um cara operando aquela máquina, né? Então, para mim, o grande desafio aí é relacionado às pessoas e como que você consegue desenvolvê-las numa velocidade rápida para elas conseguirem atender o seu crescimento. Então, essa questão de gestão, vocês hoje têm, é o próprio empreiteiro, existe uma figura, um supervisor? Não, não, essa gestão a gente faz de duas formas, assim, basicamente. Uma é o cara que está em campo. Então, eu comentei ali do engenheiro, né, o supervisor da Conecta. A gente prepara bastante esse cara para ele, dentro do setor de construção, digamos assim, da obra, né, a figura do gestor, ela acaba sendo um pouco diferente do que você vê no meio corporativo mais comum, assim, né? Quando você vai... hoje na Conecta somos em 3 fundadores, né? Um deles é arquiteto e eu e o outro sócio, a nossa formação é administração. Então, o nosso sócio arquiteto sempre trabalhou no meio de obra, né? E a gente sempre no meio administrativo, corporativo. Então, quando você faz a leitura do meio corporativo, digamos assim, tem todos aqueles rituais, né? Tem avaliação 360, tem feedback com o gestor, tem o gestor que vai identificar o seu ponto forte, o ponto que você tem que desenvolver, enfim, tem todo aquele ritual de gestão que às vezes ele não acontece no meio de construção, né? Então, quando você vai para uma construtora, por exemplo, que foi de onde veio a maioria dos engenheiros que trabalham conosco, o seu gestor não é aquele cara que vai te dar feedback, que vai fazer avaliação 360 e tal. O seu gestor é aquele cara que vai te dar porrada e vai fazer o negócio acontecer. E isso se traduz também em outras camadas, né? Então, o seu gestor está dando porrada, o engenheiro responsável pela obra está dando porrada em todo mundo. Então, assim, os nossos gestores de obra, a gente tem que... o primeiro passo é desenvolver bastante essa questão de gestão, tá? Então, olha, você tem que sim avaliar o empreiteiro que está trabalhando com você, você tem que dar feedbacks, você precisa motivar no momento certo, você precisa dar a bronca no momento certo, mas tem formas e formas de dar a bronca, você precisa identificar os gaps que ele precisa desenvolver, né? Então, a gente trabalha muito essa questão do gestor, do cara que está na ponta, né? Então, você não está lá só para bater cronograma, não. Você está lá para gerir a equipe que está atuando junto com você, para que ela consiga atuar da melhor maneira possível, tá? Então, isso é muito do dia a dia da obra. Os caras que estão ali na ponta da Conecta são caras que a gente conta bastante para fazer essa gestão e desenvolvimento do time, tá? E a gente bate muito nessa cultura da Conecta disso ser pulverizado, sabe? A gente tem pessoas que acabam ficando mais responsáveis pela parte do treinamento, mas o que conta ali é o dia a dia, sabe? O cara tá ali com um problema na obra, ele precisa resolver, eu não posso esperar 6 meses para colocar ele numa sala e treiná-lo para a próxima vez ele conseguir contornar o problema. Então, a gente tem essa gestão mais próxima do dia a dia, e aí a gente também tem treinamentos focados em coisas mais específicas. Então, vou dar um exemplo. O empreiteiro, às vezes, ele pode ter dificuldade de fazer uma leitura de projeto, né? Então, eu posso trazer ele para uma sala de aula, digamos assim, para dar noções básicas para ele de como ler um projeto. Então, olha, o projeto você lê assim, a cota do projeto você vai entender dessa maneira, olha, esse tipo de situação no projeto você vai fazer essa leitura, porque no final do dia eu preciso que ele tenha minimamente essa condição de tocar a obra de maneira autônoma. Só que o que a gente vê no mercado, assim, ninguém vai lá, pega na mão do empreiteiro e fala que, poxa, você não sabe ler projeto, vem aqui que eu vou te ensinar, entendeu? O cara tem que aprender na marra ali. Então, a gente sempre trabalha dessas duas formas. O cara no dia a dia ali, mais próximo, e alguns conceitos ou problemas que são recorrentes ou gerais para todos os empreiteiros, como esse de arquitetura que eu comentei, gestão de capital de giro, como montar um cronograma, aí a gente trata, assim, em treinamentos mais focados aí para preparar esse pessoal. Legal, Dan. Para encerrar, né, a última pergunta aí, eu queria que você desse algumas dicas, então, para quem está buscando escalar o seu negócio, no que você acredita aí que, de repente, a Conecta tenha dado uma escorregada ou poderia ter sido melhor, enfim, dicas em geral para quem está buscando escalar o seu negócio independente de qual nicho seja. Bom, eu comentei dos 3 pilares que eu falei, tá? Não vou me estender neles, mas eu acho assim, pessoas, processo e ferramenta, tá? Pensem no seu negócio sempre apoiado nesses 3 pilares, tá? Qualquer coisa que fugir muito disso, pensando em escalabilidade, talvez não seja o caminho, tá?
Outra coisa, quando você está escalando um negócio, você acaba fazendo bastante tentativa e erro, né? Então, assim, putz, eu vou pensar no processo tal, né? É importante você mensurar e avaliar cada passo que você dá, né? Então, pô, comecei a dar o treinamento para a pessoa dessa maneira. Faz sentido? Não faz? É melhor eu botar ele numa sala de aula? É melhor eu fazer um vídeo? É melhor eu mandar pelo WhatsApp? É melhor no dia a dia? Comecei a crescer, como que está minha conversão de clientes? Putz, comecei a investir no Google, no Instagram, estou fazendo blog, estou fazendo vídeo no YouTube, como que isso converte? Então, assim, é importante sempre testar e mensurar, porque aí você vai encontrar o que deu errado, e aí você não repete, obviamente, e o que você identificar que deu certo, aí você começa a colocar mais energia, né? Então, acho que nesse processo de escalabilidade, você acaba tendo bastante tentativa e erro, mas se você não tiver isso muito bem mapeado e não ter metas para isso também, é importante. Então, putz, eu quero escalar meu negócio, eu quero dobrar de tamanho, tá? Dobrar de tamanho é a minha meta lá na frente. Mas como que eu desdobro isso, né? Eu vou dobrar de tamanho porque eu vou trazer mais clientes, porque eu vou aumentar o ticket médio desses clientes. Se eu for trazer mais clientes, qual é o caminho para eu trazer mais clientes? Vai ser via indicação, eu vou ter que investir em marketing digital, vou ter que participar de mais eventos, eu vou ter que dar, sei lá, desconto, enfim. Então, aí você vai desdobrando, beleza, eu vou dobrar de tamanho, então qual que é a equipe que eu vou precisar dimensionar para atender essa demanda? Em que momento que eu tenho que construir essa equipe? Então, assim, traçar a meta do que você quer lá na frente e pensar de trás para frente, né? Então, traça a meta e vai desdobrando, fatiando essa meta em pequenos atingimentos para você conseguir acompanhar e mensurar. Então, acho que de dicas gerais seriam isso.